Atos capítulo 24. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Oremos, queridos. Pai Santo, estamos diante da Tua santa palavra e precisamos desesperadamente da ação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, para crê-la e para que ela transforme quem nós somos. Conduza-nos ao Teu Santo Filho Jesus, onde encontremos redenção. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como as pessoas reagem ao Evangelho? Como você tem reagido ao Evangelho? E quais são as consequências disso? Quais as implicações disso? Nesse capítulo, Lucas, que é o autor de Atos, nos apresenta 3 possíveis reações ao Evangelho, mas só uma delas salva. São 3 possíveis reações, mas só uma salva. Antes de olharmos para essas 3 reações, a gente precisa entender o contexto. E aqui o contexto é bem amplo, por isso peço que você se concentre bem nesse momento. Vou resumir alguns capítulos de Atos até aqui. Com base em informações do capítulo 24, informações históricas, nós estamos bem possivelmente no ano 57 depois de Cristo. A essa altura, a igreja já tinha 20 anos mais ou menos de existência e estava se espalhando cada vez mais pelo Império Romano. Depois de muito tempo longe de Jerusalém, no capítulo 21, o apóstolo Paulo vai até a cidade para participar da Páscoa, das celebrações dos judeus, mas especialmente ele quer visitar a igreja em Jerusalém e levar uma oferta aos crentes necessitados. Uma oferta que foi recolhida entre as igrejas dos gentios. E isso tem um propósito de união entre a igreja. E Paulo chega em Jerusalém, mas antes dele, mentiras diabólicas chegaram à cidade. Nós vimos isso no capítulo 21. Seus antigos inimigos da Ásia Menor, falsos mestres, judeus que pregavam um falso evangelho em toda igreja que Paulo plantava. Quando Paulo saía de lá, eles vinham atrás de Paulo, na sombra de Paulo, e desvirtuavam a mente da igreja com falsas doutrinas. E eles espalhavam boatos, mentiras, que chegaram em Jerusalém. Capítulo 21 de Atos, versículo 21, diz que eles falavam sobre Paulo. Olha, Paulo ensina todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Nada mais contrário do que a verdade. Nós vimos que Paulo nunca disse isso. Pelo contrário, o que Paulo ensinava é que a salvação em Jesus era tanto para o judeu, ele não precisava deixar de ser judeu para crer no Messias dos judeus. Não precisava abandonar os seus costumes culturais e étnicos. Mas ele também dizia que a salvação em Jesus é disponível também para os não-judeus. Os não-judeus não precisavam se tornar judeus para crerem e serem salvos. E uma vez que os dois eram salvos pelo mesmo caminho, a fé em Jesus, eles tinham que aprender a viver juntos, em amor, serviço, como igreja. Era isso que Paulo ensinava. Mas, infelizmente, boa parte da igreja em Jerusalém, com exceção da sua liderança, preferiu acreditar nos boatos. Preferiu acreditar nas mentiras. E isso inflamou milhares de judeus que haviam crido em Jesus como Messias. Então, mesmo tentando apaziguar o ânimo daquela multidão enfurecida, indo até o templo, pagando a purificação de alguns outros judeus, Paulo estava fazendo tudo direitinho e bonitinho, mas ainda assim, aqueles inimigos da Ásia estavam lá. E eles viram Paulo no templo. Então eles inflamaram a multidão e acusaram Paulo de ter profanado o templo, algo que ele não fez. E esse foi o estopim. Os judeus já estavam irritados com Paulo. E quando ouvem que ele está profanando o templo, eles arrastam Paulo para fora do templo e começam a espancá-lo. O objetivo é matá-lo. Esse seria o fim de Paulo. Nós vimos isso. Só não foi por intervenção romana. O comandante da guarda romana, que ficava ali em Jerusalém, Cláudio Lísias, teve que intervir.
Ele vem, salva Paulo daquela multidão que estava para matá-lo, então ele tenta descobrir o que aconteceu. Qual que é o motivo de todo esse furdúncio aqui, de toda essa confusão? Bom, ele não entende nada, ninguém fala nada satisfatório. Paulo pede a palavra, aproveita e prega o evangelho para aquela multidão, que agora fica com mais raiva ainda dele, e então Paulo é recolhido com dificuldade, porque a multidão queria matá-lo, para a fortaleza Antônia. E lá dentro, ele seria torturado. Ele só não foi torturado para que se descobrissem a verdade, porque ele revelou que era cidadão romano. E aí tudo mudou. Porque um cidadão romano não deveria e nem poderia ser tratado dessa maneira. Então o comandante romano coloca Paulo diante do Sinédrio, os líderes mais importantes e mais influentes de Jerusalém. E ele quer descobrir o que aconteceu. Paulo é apresentado ao Sinédrio, mas mais uma vez não houve clareza. Porque Paulo nem começa a sua defesa, e o sumo sacerdote já manda que alguém lhe bata na boca, e a gente lembra dessa história. Paulo percebe que só vai escapar dali com vida se ele conseguir sair pela tangente. Então ele joga uma bomba e sai correndo. Ele fala, estou aqui por causa da ressurreição dos mortos. E aí o Sinédrio era dividido entre gente que acreditava na ressurreição, os fariseus, e gente que não acreditava, os saduceus. E aí começa uma briga aí, gente defendendo Paulo e gente querendo matar Paulo. Mais uma vez, o comandante tem que tirar Paulo dali para não ser despedaçado. E recolhe Paulo à prisão. É nesse momento que no dia seguinte, na noite seguinte, Jesus lhe aparece na cela. Capítulo 23 de Atos, versículo 11. Jesus diz para Paulo, coragem. Coragem. Paulo provavelmente estava imaginando que morreria. Coragem. Pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. E é isso que vai acontecer com Paulo até o final do livro. E é o que nós temos visto. Paulo não morrerá. Não morrerá, pelo menos até o final do livro. Não morrerá nas mãos dos judeus, não morrerá nas mãos de Roma, não morrerá em naufrágio, não morrerá se uma serpente o picar, ele não morrerá. Ele chegará vivo em Roma. E ali vai testemunhar de Jesus perante as autoridades romanas. E quem sabe, talvez até perante César. Mas, é claro que isso não vai acontecer sem muito sofrimento. Sem prisão, sem açoites, sem males. Mas tudo isso é cumprimento daquilo que Jesus já tinha prometido para ele. No dia em que o salvou e o vocacionou para o ministério apostólico, você se lembra, no capítulo 9 de Atos, versículos 15 e 16, Jesus disse sobre Paulo, este é para mim um instrumento para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus já tinha prometido que isso aconteceria. E é por isso que Paulo encarava essas coisas de forma muito consciente. No capítulo 20, versículos 23 e 24, discursando aos presbíteros de Éfeso, Paulo diz, o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo sabia qual era a sua missão. Muito bem. Então, depois de Jesus assegurar a Paulo que ele chegaria vivo em Roma, apesar das prisões, a promessa de Jesus foi testada imediatamente. Atos, capítulo 23, nos mostra que os judeus prepararam uma emboscada, tentaram enganar o comandante da guarda para assassinar o apóstolo Paulo. Mas a gente viu como Deus usou um jovem improvável, um sobrinho de Paulo que aparece na história e depois nunca mais volta a aparecer. Ele descobre da trama, leva para Paulo, Paulo leva essa informação até o comandante da guarda, que então ordena que Paulo fosse transportado às pressas de Jerusalém até Cesareia. Cesareia é um local mais seguro, a capital romana ali naquela região. E nós vimos que foi uma enorme proteção, uma comitiva de quase metade da guarnição de toda a guarda romana em Jerusalém. E foi aí que nós paramos na história. Paulo chega escoltado e vivo em Cesareia, e ele traz consigo uma carta do comandante Cláudio Lísias, explicando ao governador Félix, que é autoridade sobre ele, o representante de César na Judéia,
E a carta explica o motivo da chegada daquele novo prisioneiro. A pergunta é: o que vai acontecer ali? Bom, mais uma vez, Paulo dará testemunho de Jesus àquelas autoridades romanas. E também vai falar de Jesus aos judeus que virão acusá-lo. E Lucas faz questão de nos mostrar como estas pessoas reagiram ao Evangelho. Esse é o tema do capítulo 24. O motivo é: por que Lucas está fazendo isso? Por que ele quer nos mostrar a reação das pessoas ao Evangelho? A resposta é que parece que Lucas está nos mostrando que, apesar de que é Paulo quem está preso, Paulo é quem está sendo julgado por judeus e por Roma, Paulo está sentado no banco dos réus, na verdade, na perspectiva divina, são os seus ouvintes quem estão presos. São os seus ouvintes que estão presos em sua própria cegueira, em seus próprios pecados, e são eles quem estão sendo julgados pelo Evangelho que Paulo pregava. Lucas está invertendo o cenário. Na verdade, são os judeus e os romanos que estão no banco dos réus. Paulo, como apóstolo, representa Jesus na terra. E as suas palavras representam as palavras de Deus. Ele anuncia o Evangelho. E ao rejeitarem, ao desprezarem Paulo e a sua pregação, estes homens estão rejeitando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso é muito grave. Isso custará suas almas. É isso que Lucas quer nos contar no capítulo 24. E ele quer provocar esse tipo de reação em seus leitores. Em Teófilo, que era um alto oficial romano que está recebendo esse livro, mas em todos os crentes e todos os não crentes na história que teriam contato com o seu livro. Lucas quer que o leitor desse texto saiba: foi assim que estes homens reagiram a Paulo e ao Evangelho. Mas e quanto a você? E você? Como você tem reagido ao Evangelho? E quais as consequências dessas suas reações? Pois aqui estão 3 reações possíveis ao Evangelho, mas só uma delas salva. Só uma. A primeira reação possível ao Evangelho é a rejeição. Rejeição. Versículos 1 a 9 vão nos mostrar isso. Então peço que você acompanhe a leitura, Atos capítulo 24, versículos 1 a 9. Cinco dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado de paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e em todos os lugares, reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove desordens entre os judeus do mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos, com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo está preso em Cesareia. Está esperando uma ação do governador Félix. Nós vimos no trecho anterior, no final do capítulo 23,
que Félix tentou se isentar desse julgamento, mas descobriu que Paulo fazia parte de sua jurisdição. Bom, já que faz parte, já que eu tenho que julgar esse caso, vou esperar os seus acusadores chegarem. E eles foram rápidos. O versículo 1 nos diz que 5 dias depois, era o tempo normal, com pressa, para se chegar de Jerusalém até Cesareia. Chega uma comitiva de Jerusalém. E essa comitiva quer apresentar ao governador Félix a sua acusação contra Paulo. O grupo era composto por Ananias, o sumo sacerdote, aquele mesmo, o líder do Sinédrio, um homem cruel, ímpio, hipócrita, que mandou bater em Paulo sem ter nenhum motivo. Ele, o texto diz, alguns anciãos, uma parte do Sinédrio, é bem possível que seja uma parte dos fariseus, pelo teor do capítulo, uma parte do Sinédrio, anciãos, que estão ali, junto com Ananias, e o texto termina dizendo no versículo 1, certo orador, chamado Tértulo. Esse aqui é novidade. Os outros a gente já viu, mas este não. Um orador, naquela época, era uma espécie de advogado contratado, tanto para acusar alguém, quanto para defender alguém num tribunal romano. A palavra orador vem do termo grego rhetor, de onde nós traduzimos retórica. Então, Tértulo é um retórico. Ele é um especialista em discurso, treinado em palavras, especialista em convencimento. De fato, os judeus estão decididos a condenar Paulo diante de César. Bom, Paulo é chamado, o versículo 2 diz isso, a audiência é iniciada, e Tértulo começa a sua acusação profissional. E essa acusação é feita em 3 partes. Lucas resume ela para a gente, porque deu para ler aqui em menos de 1 minuto. Certamente você não pagaria para um retor falar um discurso de 1 minuto, né? Então, Lucas condensou, pegou os pontos principais do seu discurso. 3 partes. A primeira parte é bajulação. É assim que ele começa o seu discurso. Versículos 2 e 3 mostram isso para nós. Tértulo começa chamando Félix de excelentíssimo. Excelentíssimo é o título formal de um governador. O mais nobre, o poderoso, o mais ilustre de todos. Então ele passa a lembrar os nobres feitos de Félix em favor dos judeus. Ele diz, nós os judeus somos sempre gratos, em todos os lugares, pela paz que o Senhor conquistou para nós, pelas benfeitorias que Vossa Excelência fez em favor de nosso povo. Quanta hipocrisia, gente. Hipocrisia. Félix era muitas coisas, mas nada que passasse perto dessas palavras. Segundo a história, Félix era um ex-escravo, que ascendeu até o posto de governador, passando por cima de muitas pessoas, e com uma mentalidade de um prisioneiro egoísta, que só pensava em si. Ele era cruel, era ganancioso, egoísta. Para todos na Judéia, todos, judeus ou não, Félix era motivo de ódio e de piada. E Tértulo sabe disso. Mas se Tértulo for verdadeiro, ele não vai conseguir o que ele quer. Ele quer condenar Paulo. Então, Tértulo se utiliza de um método que era muito comum no direito romano. Vou falar em latim aqui, vou tentar. Captatio benevolentiae. Não vou repetir. Era captura da benevolência. Captura da benevolência. Era assim, era um recurso retórico padrão de advogados na tentativa de conquistar a simpatia do juiz logo de cara. Então, assim, você elogia o juiz para ver se ele começa a dar ouvidos para você com mais carinho. Então, óbvio, tanto faz se você usasse de hipocrisia, de mentira, o importante era captar a atenção dele. E aqui está a primeira lição da noite. Cuidado com quem só te elogia. Cuidado com quem só te agradece. Isso pode não ser sincero. Não é todo elogio ou gratidão que é sincero. Principalmente quando as pessoas precisam do seu favor. Precisam do seu parecer para alguma coisa. Nesse mundo, queridos, há muita gente com má intenção. Gente disposta a fazer e dizer tudo aquilo que a gente gostaria, só para que a gente faça o que eles querem que a gente faça. Portanto, não seja alguém que se vende a elogios. Não seja alguém que se vende a bajulações, a truques baratos. Não busque essas coisas. Não valorize essas coisas. Quem faz isso se torna escravo de uma relação de mentira. Uma relação de interesse.
uma relação de falsidade. Nunca é um bom lugar para se estar em relações assim. Ao mesmo tempo, não sejamos daqueles que, para conseguirem o que querem, se utilizam de elogios, de agradecimentos baratos. Mesmo que não seja sincero, se eu não falar assim com o irmão, com a irmã, com fulano, eu não tenho o que eu quero. Cuidado, não seja tértulo. A verdade deve ser o que nós amamos, nada além dela. Depois da bajulação, a segunda parte do discurso de Tértulo é a mentira. Versículos 4 até 6 nos mostram isso. Enfim, ele começa, a partir do versículo 4, a sua acusação contra Paulo. Mas o que se segue é só mentira em cima de mentira, mas disfarçada de verdade. A acusação se baseia em 4 argumentos. Olha como ele fala no versículo 5. Argumentos que eles que acabaram de chegar, os acusadores, verificaram. Nós investigamos e nós concluímos que é a verdade, Félix. Basta apenas você aceitar as nossas conclusões. Eles estão induzindo Félix a acreditar neles. Quais são os 4 argumentos? Primeiro, Paulo é uma peste. Eles dizem isso no versículo, Tértulo diz isso no versículo 5. Ou Paulo é uma praga. Essa palavra pode ser traduzida assim também. Essa expressão era usada na época para se referir a um inimigo público, a um causador de problemas, um pária para a sociedade. Nada mais distante da verdade. Paulo não era uma peste, não era uma praga. Paulo não era um problema para o mundo, pelo contrário. Ele trazia a cura e a solução para o verdadeiro problema do mundo. Ele trazia o evangelho que tira as pessoas do pecado. Mas aqueles homens não entendem isso. Bom, segundo argumento de Tértulo, Paulo é um desordeiro. Continua o versículo 5. Ele promove desordens entre os judeus do mundo inteiro. Essa acusação aqui era a acusação mais grave que se podia fazer a alguém naquela época. Incitar outros à rebelião. Isso aqui era considerado ser alguém que promove desordens, era considerado crime capital para os romanos. Novamente, isso aqui é mentira. Quem promovia desordens entre os judeus é Paulo? Não, são os próprios judeus. Onde quer que ele estava, eles inflamavam a multidão contra Paulo. O que Paulo fazia, na verdade, era evitar as confusões. Sempre que podia, Paulo tentava se esquivar de conflitos. E ele pregava que os judeus deveriam viver em união e paz com os gentios. Ele não promovia desordem e rebelião. Pelo contrário, ele até dizia que os cristãos deveriam se submeter às autoridades romanas e honrá-las. Lembra disso? Em Romanos ele falou sobre isso. Terceiro argumento de Tértulo, na sua acusação, ainda no versículo 5, Paulo é o principal agitador de uma seita. Olha que curioso. A seita dos nazarenos. É uma forma pejorativa, depreciativa, para se referir aos seguidores do Nazareno. Jesus veio de Nazaré. E havia até um ditado naquela época: pode vir alguma coisa boa do Jardim Imperial? De Nazaré? Pode vir? Bom, eles diziam que não. Então, esse povinho aí do Nazareno, lá, a seita dos nazarenos. Naquela época, o povo de Jesus, a igreja, era considerado uma seita do judaísmo. Uma repartição, um partido, como os fariseus, os saduceus, os zelotes. Mas, com o tempo, os seguidores de Jesus acabaram se mostrando como algo completamente diferente de qualquer partido judaico. Por quê? Porque os seguidores de Jesus acreditavam que Jesus era o Messias. Todos os outros esperavam a chegada do Messias. Os cristãos acreditavam que Jesus era o Messias. Enfim, de todas as mentiras que Tértulo contou até agora, essa é a única que mais passou perto da verdade. Sim, Paulo é um dos líderes da igreja de Jesus. Mas aquele povo não era uma seita do judaísmo. Era o único povo que acreditava plenamente em tudo que Deus prometeu no Antigo Testamento. É isso que é a igreja. Mas Tértulo vai para o seu quarto argumento, no versículo 6. Ele diz: Paulo tentou profanar o templo. Tentou. Curioso, né? Lá no capítulo 21, versículo 28, quando Paulo foi preso e acusado pelos judeus da Ásia, a acusação era de que ele introduziu gregos no templo e profanou aquele recinto sagrado. Paulo não tinha feito isso, mas essa era a acusação.
Os judeus da Ásia disseram que ele profanou o templo. Agora Tértulo não cita isso com tanta veemência. Tértulo diz, olha, ele não profanou, mas tentou profanar. A pergunta que Lucas quer provocar no leitor é, quem está com a verdade? Os acusadores de Paulo quando o prenderam? Ou Tértulo? Ou será que Tértulo sabe que não tem provas suficientes contra Paulo? De qualquer maneira, essa também era uma acusação muito grave, porque Roma dava liberdade religiosa para todos os povos que ela conquistava, especialmente dentro de seus templos. Desde que eles não ferissem qualquer lei romana, eles poderiam fazer isso. Então, se Paulo profanou um templo dos judeus, isso deve ser punido. É por isso que Tértulo diz, no final do versículo 6, que eles o prenderam para julgá-lo segundo a sua própria lei judaica, obviamente. Mas uma mentira, porque eles não queriam interrogar Paulo coisa nenhuma, né? Você lembra o que eles fizeram? Arrastaram Paulo para fora e só começaram a chutar a cabeça dele. Eles queriam matar Paulo. Não teve julgamento, não teve inquérito, não teve nada. Mas Tértulo é um mentiroso. Por isso, ele chega na sua terceira parte do seu discurso. É a manipulação. Versículos 7 e 8. Tértulo acabou de dizer que eles iriam julgar Paulo de acordo com a sua própria lei. O que ele está querendo dizer é o seguinte, nós queríamos ter resolvido esse problema sem envolver os romanos, sem ter atrapalhado a vida de vocês. Mas, olha o versículo 7. O comandante Lísias, um intrometido, ele o arrebatou das nossas mãos, olha o detalhe, com grande violência. Olha que mentira. Quem estava com violência eram os judeus, ele salvou Paulo da violência daqueles homens. E olha o versículo 8. E ele ordenou que os seus acusadores viessem até a sua presença. É por isso que nós estamos aqui tomando o seu precioso tempo. E se você o interrogar, ó, excelentíssimo Félix, chegará às mesmas conclusões que nós. Tudo será confirmado pelas evidências. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, é melhor nem perder o seu tempo investigando, Félix. Basta acreditar em nós. Nós somos testemunhas super confiáveis. O que os demais judeus, os demais líderes, pastores de Israel, fizeram diante dessa acusação bajuladora, mentirosa e manipuladora? Olha o versículo 9. Os demais judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Quanta sujeira, quanta imundície. O pecado cegou os olhos destes homens, a ponto de não só não conseguirem reconhecer Jesus como seu Messias, quanto estarem dispostos a mentir e quebrar um dos 10 mandamentos, dar falso testemunho contra alguém inocente para matá-lo. E o que isso nos lembra? Primeiro, nos lembra que nem toda acusação, por mais profissional que seja, por mais eloquente, por mais culta, bonita, poderosa, ou até religiosa, nem toda acusação é verdadeira. Por isso nós precisamos ser sábios, queridos, ao ouvir, ao julgar uma causa. Quando acusam um irmão de uma coisa, tem provas? Quando acusam um presbítero de pecado, tem testemunhas? Nem toda acusação necessariamente é verdadeira. Não devemos acreditar em tudo que nós ouvimos sem averiguar os fatos. Não devemos sair julgando uma causa só porque nós ouvimos a primeira parte. Devemos ouvir todas as partes. E isso nos lembra de uma segunda coisa. Nem toda conclusão sobre os aparentes fatos citados por alguém é verdadeira. Cuidado com quem apresenta argumentos, talvez até convincentes para você. Entra na tua casa e te conta assim, uma narrativa, assim, trazendo fatos e mais fatos, que para ele são provas. Mas aí ele também já está te induzindo para uma conclusão. Porque ele quer ganhar você. Ele já oferece para você, ele não te dá muito tempo para pensar. Cuidado com quem não te dá muito tempo para pensar. Ouça sempre com atenção. Ouça com calma. Pense antes de responder. Pense antes de agir. Não seja rápido ou precipitado em concluir e julgar uma causa. Principalmente como representantes de Cristo no mundo.
a igreja, nós não podemos ser precipitados. Lembre-se de que toda história tem sempre 3 lados. Toda história tem sempre 3 lados. O de uma pessoa, a primeira versão, o da segunda pessoa, a segunda versão, e o de Deus, que viu tudo. E como a gente descobre qual é o lado de Deus? A gente ouve os 2 lados e a gente interpreta à luz da palavra, à luz da verdade. Por que estes homens, que são religiosos e cultos, estão agindo assim, queridos? Porque quando eles ouviram o Evangelho há 5 dias atrás, pregado por Paulo, eles preferiram rejeitá-lo. Essa é a primeira possível reação ao Evangelho, a rejeição. Para quem faz isso, não há outra saída a não ser cegueira espiritual, mais pecados e uma vida imersa em mentiras, a ponto deles acreditarem nas mentiras que eles professam. É nesse lugar de rejeição que muitos estão ainda nesse mundo. A pergunta é, e quanto a você? Você que está me ouvindo nessa noite, você está nessa condição de rejeição? Você quer mesmo continuar nessa condição? Você tem certeza? Será que vale a pena? Chegamos à segunda reação possível ao Evangelho, que é a aceitação. Aceitação. Olha os versículos 10 até 21. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que segundo o caminho, a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativos para o meu povo e também fazer ofertas. E foi nesta prática que alguns judeus da província da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Apesar de ser ímpio, Félix sabe que a sua posição de juiz exige que ele ouça as 2 partes, principalmente por causa do direito romano a um cidadão romano. Então ele faz sinal para Paulo, permitindo a sua defesa, que também é resumida a seguir. Paulo provavelmente falou mais do que isso. E Lucas nos divide a defesa de Paulo em 4 partes. A primeira é uma introdução, versículo 10. Paulo também é conhecedor do direito romano. Paulo também foi bem treinado para agir como um advogado, um orador, um rétor. Ele faz a mesma coisa que Tértulo. Ele se utiliza, vou falar de novo, da captatio benevolentiae. Melhorou, né? Mas ele não bajula Félix. Ele utiliza a introdução padrão, mas ele diz, sabendo que o Senhor é juiz desta nação há muitos anos, mais precisamente 8 anos, segundo os registros históricos, sinto-me à vontade, sinto-me seguro, confiante, para me defender. É como se Paulo estivesse dizendo, o Senhor já está há tempo suficiente no cargo para saber a lei romana,
e para saber os costumes judaicos. E o Senhor já está há tempo suficiente para fazer separação e juízo entre as duas coisas. Bem diferente de Tértulo, não é? Duas observações aqui. Primeiro, Paulo se utiliza de recursos legítimos. Isso era algo legal, justo perante a lei romana. E ele faz isso para se defender. Mas ele não se aproveita da situação para bajular, para mentir ou para manipular o seu ouvinte, como Tértulo fez. Queridos, não há nada de errado em utilizarmos dos nossos direitos civis para nos defender. Ou para reivindicar direitos legais. Não há nada de errado nisso. Desde que sejam morais. Direitos éticos, falando, em termos assim. E desde que sejam usados corretamente, sem intenções obscuras ou malignas por trás. Mas tem uma segunda observação. Em momento nenhum, Paulo abre mão de seus direitos como cidadão romano. Sim, Paulo sabe que Roma está corrompida. Roma não passa de um governo humano. Só Jesus é o verdadeiro juiz. Só Jesus é o verdadeiro Senhor do mundo. Só Jesus é capaz de julgar todas as causas com justiça. Paulo sabe disso, ele não é ingênuo. Mas Paulo também reconhece que quem estabeleceu autoridades humanas para executar pelo menos parte do seu juízo foi Deus. Deus estabeleceu as autoridades para que elas colocassem pelo menos um pouco de ordem na sociedade. E nós não devemos ignorar essas autoridades. Por isso, não há desespero em Paulo. Paulo sabe que está do lado da verdade, mesmo diante de acusações injustas, de um mundo injusto. Sim, as autoridades humanas podem errar, e elas vão errar. E quando elas fizerem isso, prestarão contas diante de Deus. Mas e quanto a nós? Qual é o nosso papel diante delas? Falar, não, eles não prestam, nós não queremos saber do Estado, não vamos nos submeter, não vamos respeitar as autoridades. Paulo, em momento nenhum, fez isso. O nosso papel é não ignorá-las, não desprezá-las, mas nos submetermos e utilizá-las para o bem, em forma de obediência a Deus. Orar pelas autoridades, desde que elas não nos obriguem a pecar, ou nos levem a desobedecer o Senhor. Se elas não estão fazendo isso, submeta-se. Paulo mesmo não só escreveu sobre isso, mas está exemplificando para nós isso. A segunda parte do discurso de Paulo, de defesa, é a verdade. Ele faz uma introdução e agora ele apresenta a verdade. Versículos 11 a 13. É um claro contraste com Tértulo. E agora Paulo dá a sua versão do ocorrido no templo dias atrás. Versículo 11. Diferente de tudo que aquele mentiroso disse, Paulo diz, há algo que o Senhor mesmo, Félix, pode comprovar. Eu não estou falando só acreditar nas minhas evidências. O Senhor, se for vasculhar, vai descobrir. Tem provas, está cheio de evidências. Não se passaram mais de 12 dias em que fui a Jerusalém para fazer revolta, eu fui para cultuar a Deus. Interessante. Se Paulo é, como Tértulo disse, uma peste, um desordeiro, o inimigo público número 1, um revolucionário terrorista, será que Paulo teve tempo hábil para organizar uma revolta contra Roma em menos de 12 dias, dos quais ele esteve preso mais da metade? Era muito pouco tempo para tramar algo dessa magnitude. E é isso que Paulo está dizendo, não faz nenhum sentido isso aí. Além disso, versículo 12, ninguém me achou discutindo ou agitando o povo, seja na sinagoga, seja na cidade. Versículo 13, tem mais. Estes que estão aqui não são capazes de provar as acusações que fizeram diante do Senhor. Por mais convincentes que sejam as palavras deles, não conseguem provar nada. Queridos, quem gostaria de estar no lugar de Félix agora? Ser juiz nesse mundo não é fácil. E a gente tem um micromundo dentro de casa, né? Ser pai e mãe e julgar entre causas de irmãos já é difícil dentro de uma casa. Imagina em uma igreja. Imagina em uma sociedade. De um lado você tem líderes judeus importantes e um orador profissional acusando Paulo de coisas terríveis. Se isso chega nos ouvidos de César, meu Jesus. Por outro lado, você tem um simples judeu, mas de cidadania romana, que é muito capaz em sua oratória e que está alegando inocência com provas. Quem está com a verdade? Lucas tem nos revelado isso já há um bom tempo. Quem está com a verdade é aquele que carrega consigo a verdade do Evangelho. Mas apesar de tudo isso, estando com a verdade em mãos,
Paulo ainda sofre calúnias, falsas acusações e mentiras. A pergunta é: por que nós nos surpreenderíamos quando coisas desse tipo nos acontecem? Nós não deveríamos ser pegos de surpresa, queridos. Se aconteceu com Paulo, se aconteceu com Jesus, por que não aconteceria conosco? Eu estou do lado da verdade, eu não fiz nada de errado. Ainda assim vem acusações, falsas acusações, mentiras, injustiças. Acontece. Agora, o que nos compete é fazer como Paulo e como Jesus. Já que essas coisas acontecem, não sejamos aqueles que dão motivos para falsas acusações. Que o nosso testemunho seja irrepreensível. Porque se o mundo já odeia seguidor de Jesus, o mundo já acusa falsamente os crentes, mesmo que eles estejam do lado da verdade e da justiça, imagine se o mundo tiver motivos. Imagine se a sua vida for torta no seu trabalho, se o seu testemunho for ímpio dentro de casa. O mundo vai ter motivos para envergonhar a sua vida e envergonhar o Evangelho. Queridos, que Deus nos livre do mau testemunho perante a sociedade. Terceira parte do discurso de Paulo, da defesa dele, é uma confissão. Os versículos 14 a 16 mostram isso. Depois de esclarecer a verdade sobre a principal acusação de Tértulo, de que ele era uma peste, um revolucionário, Paulo agora se dedica a explicar a sua própria versão do título que ele recebeu. O principal agitador da seita dos nazarenos. O principal líder dessa seita. E é aqui que Paulo usa a oportunidade para testemunhar do Evangelho. Perante o governador e aqueles judeus. Olha o versículo 14. Porém, confesso ao Senhor uma coisa. Segundo o caminho, este que eles chamam de seita, assim eu sirvo, eu adoro ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que constam na lei e nos profetas. Em outras palavras, ele está dizendo, em momento nenhum, eu deixei de adorar o Deus que se revelou a Israel. Eu não sou contra os judeus. Tudo o que eu faço, tudo o que eu creio, se baseia nas promessas do Antigo Testamento. Se baseia na lei. Se baseia nos profetas. E sabe qual é o nome disso? Ó Félix. O caminho. O caminho. É assim que os próprios seguidores de Jesus identificavam a si mesmos. Nós não somos uma seita. Nós não somos só mais uma denominação. Nós não somos uma divisão dentro do judaísmo. Nós somos o caminho. E é assim que nós devemos nos enxergar, queridos. Em todas as épocas, é assim que a igreja deve se ver. Isso nos leva a duas conclusões muito importantes. A primeira é que crer e seguir a Jesus é o único caminho que nos conduz até Deus. O único. Não existe outra forma de servir a Deus. Não existe outra forma de adorar a Deus, senão por meio de Jesus. Logo, todas as outras seitas ou facções do judaísmo, ou todos os outros sistemas religiosos, sacrificiais deste mundo, não passam de ilusão. Eles podem parecer bonitos, podem parecer históricos, podem parecer mais santos do que uma igreja como essa, mas eles estão errados, por mais sinceras que as pessoas sejam, por mais bem intencionadas que elas sejam, todas as religiões estão erradas. Bom, talvez agora, isso pode ter parecido ofensivo e exclusivista. E eu sei que a sua mentalidade, a nossa mentalidade secular, dá um passo para trás e diz, eu até acredito nisso, mas não fala alto não, pastor. Não fala alto não, vai arranjar problema, isso vai para o YouTube. Se eu falar isso lá na minha escola, no meu trabalho, eu posso sair preso de lá. Isso é muito ofensivo. Eu acho que é bom a gente não usar essa linguajar. Bom, é exatamente o que o próprio Jesus afirmou. João 14:6, Jesus disse, eu sou o único caminho. Eu sou a única verdade. Eu sou a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Posso ouvir um aleluia? Um amém? É isso que o Evangelho afirma. E é por isso que o Evangelho ofende pecadores que não querem se render a Cristo.
Só Jesus é o caminho para a vida eterna. Só Jesus é o caminho para Deus. Não há outro meio para nos achegarmos a Ele. Sem reconhecer isso, ninguém será salvo de seus pecados. A pergunta é: você já reconheceu essa verdade? Tem uma segunda conclusão sobre o caminho. É que crer e seguir a Jesus significa estar no caminho que leva para Deus. É andar, é conduzir a sua vida por um caminho diferente do caminho desse mundo. Seguir a Jesus é uma jornada de negação do pecado, de morte do eu e de busca pela santidade. Ser como Jesus. É por isso que o autor de Hebreus, quando está no final da sua carta, no capítulo 12, versículo 14, diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém chegará a Deus. Por isso a marca de alguém que foi salvo e perdoado por Jesus é a busca por ser mais parecido com Jesus a cada dia. Crer e seguir a Jesus significa estar no caminho que leva para Deus. E esse caminho é o caminho da santificação. É o caminho dentro de uma igreja local, de obediência à palavra. Você está neste caminho? Só quem está neste caminho verá a Deus. Versículo 15, Paulo continua e diz que serve ao Deus dos antepassados dos judeus. Ele diz: tendo esperança em Deus, como todos os demais. Por isso que eu falei que eram os fariseus que estavam lá. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Ele diz: eu tenho esperança de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Aqui Paulo trata do cerne da esperança do Antigo Testamento e do Evangelho. Ele está citando o profeta Daniel, capítulo 12, evocando a imagem do último dia, o dia do juízo final, o dia em que Deus ressuscitará todos os seres humanos da história, justos e injustos, e os julgará segundo os seus atos. Paulo diz: eu acredito nisso. Qualquer leitor atento do Antigo Testamento reconheceria isso facilmente. Haverá um juízo final. E Paulo não está deixando de crer nisso. Crer em Jesus não significa abandonar essa crença. Pelo contrário, é o cumprimento dela. Nós veremos isso mais à frente. Por isso, Paulo continua no versículo 16. Por isso eu me esforço para ter sempre uma consciência pura, uma sensibilidade moral limpa, irrepreensível diante de Deus e dos homens. Em outras palavras, o fato de eu crer em Jesus como Messias prometido a Israel e viver em função desse Messias, é porque eu não quero estar em falta com Deus. Eu seria louco de reconhecer que Jesus é o Rei de Deus e rejeitá-lo. Seria maluquice. Mas tem mais. É por causa disso que eu busco viver corretamente diante dos homens, mesmo quando eu sou maltratado, mesmo quando eu sou injustiçado, porque eu não quero desonrar o meu Rei diante das pessoas. Que grande exemplo a ser seguido, queridos. Você quer ter uma consciência limpa, pura, diante de Deus? Depois desse sermão, você precisa crer e se submeter a Jesus. Porque só assim, acreditando que Jesus é o Messias prometido por Deus, você consegue ter a consciência limpa. Não tem outro caminho para agradar a Deus. Mas você quer ser encontrado fiel, com a consciência limpa, diante dos homens? Viva em obediência a Jesus. Perante as pessoas, mesmo que os homens te tratem injustamente, mesmo que eles não mereçam o seu bom testemunho. E por que eu faria isso? Porque você ama o justo juiz. Porque você se sujeita ao justo juiz. Um dia ele virá. Um dia ele fará a verdadeira justiça, mesmo que todos os homens tenham falhado em julgar a sua causa. É por isso que você não muda a sua conduta. Por isso que você se esforça para ter a consciência limpa diante dos homens. Para não ser julgado no último dia junto com esses homens. Você confia no justo juiz. A quarta parte da defesa de Paulo está nos versículos 17 até 21. Ele faz uma explicação para Félix. E basicamente, Paulo diz que não tentou e nem profanou o templo, como Tértulo acusou. Olha o versículo 17. Pelo contrário, eu vim trazer oferendas ao meu próprio povo. Eu não deixei de ser judeu.
Eu não odeio meu povo, quem diz isso está mentindo. Versículo 18, e foi nesta prática que alguns, não são muitos não, alguns judeus da província da Ásia me encontraram. Sem ajuntamento de povo, sem tumulto. Não tinha motivo nenhum para me prender, não tinha motivo nenhum para me acusar, não tinha motivo nenhum para me espancar, não tinha motivo nenhum para me matar. Mas ainda assim eles fizeram, a propósito, olha o versículo 19, a provocação de Paulo. A propósito, são eles quem deveriam estar aqui, apresentando a sua acusação contra mim, perante o Senhor, Félix. Cadê os meus acusadores? Mas já que eles não estão, olha o versículo 20. Então que estes que vieram aqui, digam, qual foi o crime que eu cometi? Porque eu já estive diante do sinédrio deles, e lá eles não me acusaram de nada. Apenas, versículo 21, eu afirmei que estava sendo julgado pela esperança da ressurreição dos mortos. Aqui está a segunda reação possível ao Evangelho, a aceitação, foi o que Paulo fez. E uma vez que Paulo aceitou o Evangelho, quando ele ouviu falar de Jesus há anos atrás, isso transformou a sua vida, salvou Paulo de seus pecados e o colocou no caminho para Deus. A pergunta é, você já fez o mesmo? Você sabia que este é o único caminho para chegar ao Pai? Se você já fez, você tem trilhado esse caminho de santidade? Buscado uma consciência limpa, pura, diante de Deus e dos homens? Este é o caminho. Chegamos à terceira e última reação possível ao Evangelho. Você lembra da primeira? Qual foi a primeira? Rejeição. Qual a segunda? A aceitação. Qual que é a terceira? Interesse. Interesse. Mas apenas interesse. Olha os versículos 22 até 27. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo, quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância, e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse, por agora, você pode retirar-se, e quando eu tiver a oportunidade, eu mandarei chamá-lo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Por isso, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Interesse. Félix acabou de ouvir os 2 relatos completamente diferentes. Acusações gravíssimas, mas sem fundamento nenhum, de judeus políticos importantes. E defesas sólidas e factuais de um judeu romano muito inteligente, muito respeitoso. Paulo, em momento nenhum, foi desrespeitoso com Félix. Quem está do lado da verdade? Mais uma vez, Lucas quer que a gente pergunte. Bom, Félix já tem uma ideia disso. Félix já sabe quem está do lado da verdade. E como a gente sabe disso? Você lembra que quando Paulo vem de Jerusalém até Cesareia, com a comitiva romana, ele vem acompanhado de uma carta. O comandante, Cláudio Lísias, enviou uma carta, explicando o que aconteceu, trazendo a sua ótica sobre aquele conflito. E o governador Félix já leu a carta, antes do capítulo 24. Você lembra o conteúdo da carta? Uma autoridade romana, explicando o que aconteceu. Volte seus olhos para o capítulo 23. Versículos 25 até 30. Eu quero que você acompanhe a leitura da carta de Cláudio Lísias,
E se imagina no lugar de Félix, lendo essa carta. Você não sabe nada da história, acabou de chegar um prisioneiro para você. Certo? Você é o governador, você tem que julgar a causa. Aí chega uma carta de uma autoridade romana. Você tem que ouvir essa autoridade. É o único relato confiável que você tem da situação. Olha a carta do comandante. O comandante, versículo 25, Atos 23, 25. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Mentira, a gente sabe que ele inverteu as ordens aqui. Mas, versículo 28, querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. E aí, você está no lugar de Félix recebendo essa carta. Aí você leu a carta. Você olha para Paulo e olha para a carta. Olha para aqueles quase 500 soldados que o trouxeram. E aí, você não ouviu os dois lados do julgamento ainda. Qual conclusão você teria só de ter lido a carta de Cláudio Lísias? Qual que é a conclusão? Esse homem é inocente. Não há provas. Não há crime algum contra ele. Cláudio Lísias, um comandante romano, acabou de me afirmar isso. Eu já tenho a verdade. Mas aí, aconteceu tudo o que aconteceu. Vem o Tértulo, acusa Paulo, Paulo dá a sua versão, e aí você ouviu as 3 versões. A de Cláudio Lísias, a de Tértulo e a de Paulo. Qual é a sua conclusão depois de ouvir tudo isso? Este homem é inocente. Culpados são os judeus, que tramaram contra a vida dele, a vida de um cidadão romano inocente. Essa é a conclusão de um juiz justo. É por isso que Félix, no versículo 22, volta lá para o capítulo 24. Por conhecer mais acuradamente, diz o versículo, as coisas relacionadas com o caminho. Opa, o cara conhece sobre o cristianismo, a gente vai descobrir o porquê daqui a pouco. Ele adia a causa, ele arquiva o processo. Olha a alegação dele, final do versículo 22. Vou esperar a chegada de Lísias para tomar uma decisão. Lísias? Quem disse que Lísias está vindo? Você já tem o testemunho de Lísias. A carta é Lísias falando. Por que será que Félix fez isso? Félix concluiu, ele é inocente. Não é mais fácil, e não é o mais justo, continuar, ou melhor, acabar com aquele julgamento? Fala, gente, não tem fundamento nenhum, eu vou soltar esse homem. Não tem fundamento legal essa prisão. Não tem acusação nenhuma. Por quê? Cláudio Lísias, ou melhor, Félix, vai continuar mantendo o inocente preso. Ele está gastando recurso do império. Ele está gastando tempo daquele processo judicial romano. Isso não faz sentido. Bom, não faz. A menos que Félix tenha interesses obscuros, secundários, por trás dessa decisão. Olha o versículo 23. Félix manda Paulo ser conservado na prisão, mas agora um tratamento mais tolerante. Ele tem certa liberdade, a ponto das pessoas poderem visitá-lo, para servi-lo. Enfim, depois de toda essa bagunça, é que os amigos de Paulo poderão vê-lo. E eles fizeram a viagem. Paulo está cheio de feridas, lembra disso? Há 12 dias atrás foi espancado. Talvez é só agora que Lucas, o autor do livro, o médico, vai poder cuidar das feridas de Paulo. Talvez só agora vão trazer vestimentas para Paulo, vão trazer mantimentos para ele, porque o Império Romano não fornecia bolsa presidiário.
Se você não tem ninguém para te servir, você vai morrer de fome na cadeia. O texto traz alívio para a gente, não traz? Mas assim, apesar desses alívios momentâneos, Paulo vai continuar preso. A pergunta é por quê? Por que Deus permitiu uma injustiça dessas com o seu maior apóstolo? Paulo já não provou a sua inocência. Por que Deus vai manter Paulo numa cela? A resposta, queridos, que Lucas está mostrando para nós, é que por motivos soberanos, que muitos de nós não concordaríamos e não compreenderíamos se estivéssemos no lugar de Paulo. Por motivos soberanos, Deus tinha um plano maior para a prisão de Paulo. Deus vai fazer com que Paulo testemunhe o evangelho a governadores e reis, enquanto está preso, e vai levá-lo até Roma para anunciar o evangelho da capital do império. Sem estas cadeias, sem essa prisão, Paulo nunca teria conseguido fazer essas duas coisas. Nunca teria pregado para reis e nunca teria chegado em Roma, porque os judeus o matariam na primeira oportunidade. Foi assim que fizeram com Jesus. Fariam o mesmo com Paulo. Queridos, o mesmo continua acontecendo com cada um de nós hoje. Por motivos soberanos, que nós podemos até discordar, não compreender, Deus tem um plano maior para o nosso sofrimento. Deus tem um plano maior para as nossas privações. Nós podemos não entender os seus motivos, mas de uma coisa nós podemos ter certeza: em cada situação difícil dessa vida, Deus espera que sejamos testemunhas fiéis de Jesus Cristo, mesmo no meio do sofrimento, especialmente na hora da dor. Você quer a melhor forma de testemunhar do amor de Deus aos homens? Quer a melhor forma de testemunhar o seu amor pelas pessoas do que na hora da dor? No momento do sofrimento, quando continuamos sendo fiéis a Jesus, isso comunica que Jesus e o Evangelho são mais preciosos do que qualquer coisa dessa vida. Até mais do que a nossa própria vida, o nosso conforto, o nosso prazer e o senso de justiça sendo realizado. Jesus é mais precioso do que qualquer coisa. Diante de situações difíceis, de sofrimento, de injustiça, de dor, de maldade, você deve sim lamentar, porque não há nada de errado em fazer isso. Em clamarmos ao Senhor por socorro, mas olhe para tudo isso, não só com olhos de lamento e pedido para que seja amenizado o seu sofrimento, mas olhe como uma oportunidade que Deus está te dando de testemunhar de Jesus a um mundo cego, um mundo surdo para a verdade, um mundo que não conhece a Deus, e você conhece. Você mesmo sofrendo, mesmo com dor, conhece a história e o Salvador da história, e sabe que o mundo está caminhando para um destino glorioso. Um justo juiz há de julgar a minha causa, há de enxugar toda lágrima do meu olho. Um justo juiz irá trazer justiça a toda maldade cometida nesse mundo. Eu conheço isso. Eu posso testemunhar disso na hora do sofrimento. Veja o seu sofrimento com a ótica do Evangelho, pelos olhos de Deus, oportunidades únicas de testemunhar de Jesus a esse mundo. Enfim, versículo 24. Alguns dias se passam, e a primeira oportunidade de Paulo surge. Félix traz consigo a sua mulher. Não fique olhando para a borboleta, ela é bonita, mas o texto é mais do que ela. Versículo 24, Félix traz a sua mulher, Drusila. Belo nome aí, né, para a menina. O texto diz que Drusila é uma judia. Provavelmente ela é a fonte do conhecimento que Félix tinha sobre o caminho. Um judeu sabe bem sobre essas coisas naquela época. O que eles querem com Paulo? O versículo 24 diz para a gente: ouvi-lo. A respeito do quê? Da fé em Jesus Cristo. Se ele não tivesse preso, ele não teria oportunidade de testemunhar do Evangelho a Félix e sua esposa. Mas esse casal é um tanto incomum. Isso não está no texto,
está nos anais da história. Drusila era filha de Herodes, Agripa I. Você ouviu falar dele, lá em Atos capítulo 12. Foi o rei que mandou matar o apóstolo Tiago. E depois foi comido por vermes. Lembra disso? Ele era pai de Drusila. Segundo os historiadores, ela era uma mulher muito bonita. Há um relato que diz que a sua beleza era descrita como vigorosa e arrebatadora. Mas Drusila era casada com outro homem, antes de se casar com Félix. Por isso, aquele ex-escravo, mas que agora é governador, mas tem a cabeça de escravo ainda, ele contratou um mágico, ilusionista, para seduzir Drusila, através de artes das trevas, e convencer essa mulher a abandonar o seu esposo e a viver com ele no palácio do governador. Parece novela, não parece? A Bíblia é muito melhor do que as novelas, queridos. O relacionamento de Félix com Drusila era fruto de magia negra e adultério. Félix e sua atual esposa tinham uma longa lista de pecados e queriam, de alguma forma, limpar a sua ficha diante de Deus. Quem sabe Paulo não nos ajuda nisso? O que Paulo faz? Como todo pregador do Evangelho deve fazer. Versículo 25 mostra para nós. Tem gente que talvez diria assim, o quê? Eu me recuso a pregar. Vocês são depravados. Vocês merecem queimar no fogo do inferno. Eu não vou pregar para pessoas depravadas. Tem gente dizendo isso hoje. Gente que não merece ouvir o Evangelho porque é muito depravado. Tem gente que passaria pano sobre os pecados deles. Não, Félix, não é assim, né? Assim, vamos dar um jeitinho aqui. A sua culpa não é tão grande diante de Deus, né? Por quê? Esse homem pode mandar matar. Talvez o medo da represália, melhor eu passar pano sobre o pecado de Félix. Talvez teriam aqueles que diriam o que eles queriam ouvir. Podem ir em paz, Deus perdoa vocês, não tem problema nenhum, pode continuar vivendo sua vida imoral e ímpia, assim, está tranquilo. Pelo menos eu me eximo do problema. Foi isso que Paulo fez, queridos. Versículo 25 diz que nenhuma dessas opções. Paulo anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, que confronta pecadores e os chama ao arrependimento e fé para serem salvos. Veja como Paulo faz isso. Versículo 25, para confrontar o pecado deles e oferecer salvação, ele fala sobre 3 assuntos principais. Primeiro, e esses 3 assuntos ele fala tanto em forma de confronto, quanto de solução aos pecados deles. Primeiro, sobre a justiça, diz o versículo 25. Paulo apresenta para eles o significado de uma vida reta, de integridade, de virtude, de pureza. Tudo aquilo que aqueles dois não tinham, ele apresenta. Esse é o padrão moral de Deus. É tudo que Deus exige de todo aquele que quer adorá-lo. E aí, vocês querem a Deus? Pois é, esse é o padrão de Deus. Como alguém pode encontrar essa justiça? Como o Evangelho responde? Não por seus próprios méritos. Não por seus próprios esforços. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos falhos. Todos nós estamos aquém da justiça de Deus. Só encontramos a justiça de Deus em uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a justiça que Deus requer dos homens em nosso lugar. E ele fez isso de 2 formas. Vivendo uma vida de perfeita justiça em nosso lugar, em completa obediência à lei de Deus, mas também, em segundo lugar, assumindo sobre si o castigo que a nossa injustiça merecia, pagando pelos nossos pecados diante de Deus. Por causa disso, somos justificados mediante a fé. Somos declarados justos por Deus, mediante a confiança no Evangelho. Quando nós confiamos nessa mensagem que eu acabei de anunciar. Quando isso acontece, os nossos pecados são perdoados, porque foram castigados em Jesus. E recebemos a justiça de Jesus sobre nós, o manto de justiça do Filho de Deus sobre nós. Quando Deus olha para quem crê em Jesus, Deus não vê mais um pecador merecedor de castigo. Deus vê o seu próprio Filho, santo, perfeito, justo. Esse é o status de quem crê em Jesus. Paulo falou sobre a justiça.
Paulo falou, em segundo lugar, sobre o domínio próprio, diz o versículo 25. Esse é o resultado de termos sido justificados por meio de Jesus. Deus nos dá a capacidade de refrearmos os nossos pecados, de buscarmos uma vida de justiça na prática, mesmo que ainda a gente viva nesse mundo caído. Queridos, tudo aquilo que Félix e Drusila não conseguiram fazer durante a sua vida, não conseguiram controlar ou conter os seus próprios desejos ou apetites sexuais, agora estava disponível a eles, pela fé em Jesus. Jesus os capacitaria a ter domínio próprio, bastava se entregar a Cristo. E a mesma oferta está disponível a nós hoje, queridos. É possível que você saia da escravidão ao pecado. É possível que você seja libertado das amarras de Satanás e passe a dominar a si mesmo, pelo poder do Espírito Santo. Basta se render a Jesus e começar a ouvir a voz dele. Para os que estão em Cristo, é possível uma vida de santificação. Terceiro tema que Paulo fala com eles, sobre o juízo vindouro. Enfim, Paulo aponta para o último dia, quando todos serão ressuscitados e apresentados diante do justo juiz, tanto justos quanto injustos. Nesse dia não haverá mais desculpas. Nesse dia não haverá escapatória. Todos, grandes e pequenos, governadores ou simples cidadãos, prestarão contas ao verdadeiro juiz do universo. E terão de assumir as consequências da sua rebelião contra o seu Criador. Félix e Drusila estão perdidos, e todos os homens e mulheres deste mundo também estão perdidos, a menos que se rendam a Jesus Cristo, o único caminho para que não sejamos condenados nesse juízo final. Como pode ser possível pecadores não serem condenados no juízo final? Para os que creem em Jesus, esse juízo já aconteceu, queridos. O juízo final já foi antecipado há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Naquela cruz, Deus já desferiu todo o castigo que os nossos pecados mereciam. Por isso, como o Rafael citou no sermão de domingo passado, Romanos 8:1, já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por causa da morte de Jesus, nós não precisamos mais temer o juízo vindouro, porque nós já fomos absolvidos desse juízo, de uma vez por todas, de toda a condenação do pecado. A pergunta é, você tem essa confiança? Você crê nisso? Você quer ter essa confiança de não temer o dia do juízo final? Então se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, faça aquilo que Félix e Drusila não fizeram. Infelizmente, o versículo 25 diz que ao ouvir sobre tudo o que Paulo acabou de falar, Félix ficou amedrontado, aterrorizado. E Félix preferiu se livrar do pregador. Para de falar, eu não quero mais ouvir. Pode ir embora, Paulo. Outra oportunidade eu te ouço. Chega por hoje. Por favor, pare de pregar aos meus ouvidos essas verdades. Queridos, que cena triste, não? Félix e Drusila acabaram de ouvir sobre a salvação eterna de suas almas, a fé em Cristo Jesus, e ainda assim preferiram manter os corações fechados para o Evangelho. Quem garante que eles teriam outra oportunidade? Quem garante que, se essa oportunidade viesse, eles seriam capazes de crer? Não faça o mesmo que eles. Quem garante que você terá outra oportunidade? Aproveite cada oportunidade que você tem de ouvir o Evangelho e creia no Evangelho. Não deixe para amanhã, porque você não sabe se o amanhã existirá. Hoje é o dia da salvação. Arrependa-se e creia hoje. No versículo 26, nós descobrimos um dos motivos de Félix se recusar a crer no Evangelho. E por isso ele não soltou Paulo, mesmo tendo a inocência comprovada de Paulo. Olha o versículo 26. Ao mesmo tempo, Félix esperava que Paulo lhe desse dinheiro, suborno.
por isso, o chamou muitas vezes para conversar com ele. Obviamente, esperando que Paulo desse algum dinheiro para comprar sua liberdade. Lembra do filme Tropa de Elite? Quem quer rir, tem que fazer? Rir. Eu sei que você é inocente, mas precisa me ajudar, né, Paulo? Gente, que tristeza. Esse homem ouviu o evangelho inúmeras vezes, e da boca do próprio apóstolo Paulo, e se recusou a se render a Jesus. Quantos aqui não gostariam de ter a oportunidade de ouvir Paulo pregando? Eu me converteria de novo, e de novo, e de novo. É o apóstolo Paulo. Aí a gente acha que se o melhor pregador estiver pregando, as pessoas vão se converter. Félix não se converteu. Quantos não gostariam de ter Paulo pregando? Você gostaria? Mas quantos não estão tendo essa oportunidade exatamente agora? Não, eu não sou o apóstolo Paulo e nem a encarnação dele. Mas o texto que ele falou e pregou está escrito aqui. Paulo está falando a nós hoje, queridos. Pregando o evangelho de Jesus Cristo, que acabou de ser anunciado a você. A pergunta é, você vai continuar se recusando a ouvir? Você vai preferir viver abraçado em seus pecados como Félix? Saiba que só ter interesse no evangelho, com segundas intenções, e talvez até buscar alguém que pregue o evangelho para você de vez em quando. Eu vou na igreja uma semana, outra não, eu vou na outra igreja, depois, eu gosto de ouvir pregadores na internet, eu gosto de ouvir esse pregador, eu gosto de estar nessa igreja, de vez em quando eu gosto de ouvir alguma coisa. Você acha que só ter interesse no evangelho, só ouvir o pregador de estimação, favorito de vez em quando, vai te livrar do juízo vindouro? Não vai te livrar do juízo vindouro. A única coisa que vai te livrar é se arrepender e crer em Jesus. Pelo contrário, se você continuar resistente, mesmo ouvindo o evangelho semana após semana, a sua constante rejeição ao evangelho pesará ainda mais contra você naquele dia, mais até sobre aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, porque você ouviu toda semana, e continuou com seu coração duro. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se tivessem pregado e feito os milagres que se fizeram em meio de vocês, lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Foi o que Jesus disse. Quem ouve o evangelho e não se rende é duplamente culpado de seus pecados. Por outro lado, que nobreza de Paulo. Que nobreza. Esse homem de Deus não aceitou o suborno de Félix. E olha que Félix deve ter insistido, né? Todas as vezes que ele vinha, tinha uma opção a mais, né? Tinha um saquinho de dinheiro, um saquinho de moedas. E aí, Paulo, tem alguma coisa para me dar? Tadinho, né? Mal sabia ele que Paulo não tem nada. Mas Paulo era inocente, queridos. Paulo talvez tinha até um bom motivo para se livrar, aos olhos humanos, daquela cadeia. Não, se eu conseguir sair dessa prisão, eu vou poder pregar livremente. Então, por que não entrar no jeitinho aqui de Félix? Ninguém vai saber. Não, Paulo não abriu mão da justiça e do domínio próprio, apesar de ser injustiçado. Por quê? Porque ele se esforçava para ter uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Será que você pode dizer o mesmo? Você teria feito igual Paulo? Ou teria feito diferente? Como você tem reagido às injustiças desse mundo? Você tem se mantido fiel a Deus no seu trabalho? Na escola? Dentro de casa? Na comunidade, dentro da igreja? Ou você tem sucumbido ao jeitinho brasileiro? Afinal de contas, todo mundo faz. Não é tão errado assim, né? É por uma boa causa. É por um bem maior. Eu já fui tão injustiçado mesmo, o que custa? Não, queridos. O errado continua sendo errado, por mais que as circunstâncias ou as pessoas nos forcem a cometer o que é errado. Vale mais a consciência limpa diante de Deus, dentro de uma cela injusta, do que viver em liberdade e no agrado das pessoas, abandonando a justiça do evangelho. Não se renda à corrupção desse mundo. Mantenha-se puro diante de uma geração corrompida por amor a Jesus. Enfim, versículo 27, Paulo acaba ficando preso, olha lá, por 2 longos anos, até que Félix seja substituído por Pórcio Festo. E como, olha lá, Félix queria continuar sendo apoiado pelos judeus, talvez ele está mirando um posto maior na carreira, ele manteve Paulo encarcerado. E
ao passar o posto para o sucessor, fala, ó, Pórcio Festo, tem um carinha preso aqui, eu vou deixar, agora o problema é seu. Aqui está Félix, um homem de coração duro, que só pensa em si mesmo e no poder, é um juiz injusto, que será julgado pelo justo juiz no último dia, e terá de responder por seus pecados, e por ter rejeitado a salvação oferecida em Jesus, por mais que ele tenha demonstrado interesse no Evangelho. Esse homem continuou descrente. E essa é a terceira possível reação ao Evangelho, apenas interesse, mas nunca tomando uma decisão por Jesus. Essa, queridos, é a reação pior de todas. É a mais terrível até do que a primeira. Porque você finge querer a Jesus, você engana as pessoas, pelo menos acha que engana, mas nunca se rende a Cristo, porque prefere continuar abraçado aos seus pecados. Certamente sobre quem faz isso, o justo juízo será ainda mais severo. Como as pessoas reagem ao Evangelho? Como você tem reagido? Quais as consequências disso? Quantas opções possíveis existem? Só 3. Ou você rejeita, ou você aceita, ou você continua com interesse, mas apenas interesse. Nunca se rende a Jesus. Só a segunda salva, queridos. As outras 2 condenam. Então aceite Jesus e creia no Evangelho antes que seja tarde demais. Amém? Vamos orar. Pai amado, te louvamos pela tua palavra. Obrigado por um texto tão profundo e que revela o cerne do Evangelho e o meio pelo qual nós fomos salvos. Que o Evangelho fortaleça os nossos corações na caminhada nesse mundo injusto, olhando para o justo juízo que haverá de vir, e pelo fato de que já fomos inocentados desse juízo, por meio do sangue de Cristo. E que se há, Senhor, pessoas que ouviram esse texto e ainda não se renderam a Jesus, que façam o quanto antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus oramos. Amém.